Muito bem, irmãos. Conforme eu comentei na abertura do culto, hoje é o primeiro domingo do Advento. Primeiro de 4. O que é o primeiro domingo do Advento? É uma continha simples de que faltam 4 domingos para o Natal. A partir de agora, o ano caminhando para o fim, é momento de recordarmos, é momento de pensarmos em tudo que o Senhor fez. Não que em outras épocas não sejam, mas normalmente nós tiramos o final do ano para fazer a retrospectiva, fazer o balanço de como foi o ano, planejar o que faremos no ano seguinte. Faz parte da nossa cultura pensar dessa forma o ano. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que eu chamei de A Providência do Senhor. A Providência do Senhor. Para isso nós vamos ler o texto que está lá em Lucas, no capítulo 1, dos versículos 26 a 37. Está baixo o volume, é isso? Tá bom? Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 37. Esse texto ele vai narrar como Maria recebeu a notícia de que Jesus viria. Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 37, diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. E Maria perguntou ao anjo: Como isso acontecerá? Eu sou virgem. E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, a sua parenta, Isabel, ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho, e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Amém? A providência do Senhor. Irmãos, quando Deus promete, Ele cumpre. Alguém tem dúvida disso? Quando Ele promete, Ele cumpre. E para que Ele cumpra com as suas promessas, Ele cuida de todas as medidas necessárias para que aquilo que Ele prometeu aconteça. O Senhor toma todas as providências necessárias e cumpre o que prometeu. Nós estamos nos aproximando do Natal, final de ano, data em que nós comemoramos o nascimento de Jesus. E a minha proposta nessa noite é trazer uma ideia de como as coisas aconteceram para que a vontade do Senhor se cumprisse. E depois
que a gente possa olhar para essa história e tentar identificar nas nossas vidas como é que a providência do Senhor se faz presente. A palavra do Senhor, ela é viva. Ela é viva e ela se renova a cada dia. Se ela é viva e se renova a cada dia, da mesma forma que o Senhor cuidou e tomou providência nessa situação em que nós lemos para a chegada de Jesus, assim como Deus preparou que o seu Filho viesse e morresse por nós para perdoar os nossos pecados, quanto mais as coisas menores do nosso dia a dia. O poder dele é infinito, é ilimitado. Eu trouxe esse texto para que a gente converse um pouquinho a respeito dele, primeiro porque é um texto que todos nós conhecemos. É um texto que fala a respeito do Natal, é um texto que fala a respeito da chegada de Jesus, e não tem exemplo melhor para mostrar como que a providência do Senhor funciona do que um texto que fala do próprio Jesus. Primeiro, o Senhor já havia prometido que o Messias viria. O Senhor, ele já havia prometido que viria o libertador. Ele prometeu que enviaria alguém que nos religasse novamente a ele. Isso estava prometido há muito tempo. Lá no Antigo Testamento, nós vemos várias passagens em que o Senhor Deus promete libertar o povo e promete trazer de volta o povo ao contato com ele. E ao longo do tempo, o Senhor Deus, ele foi, através das profecias, dizendo como é que aconteceria a vinda do libertador, a vinda do Messias. Lembre-se que nós estamos nos colocando nessa análise antes do nascimento de Jesus. Então estamos falando das promessas que nós temos descritas no Antigo Testamento. O Senhor, ele foi prometendo até que chegou um ponto que cumpriu. Mas as coisas não foram tão simples para que isso se cumprisse. Existia ali um grau de dificuldade até que as profecias se cumprissem. A primeira delas é que a promessa do Senhor era de que o libertador, o Messias, o que seria chamado Filho de Deus, nasceria de uma virgem. Fácil, né? Hoje em dia acontece todo o tempo, não é verdade? Olha o grau de dificuldade. E onde é que está isso? Lá em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, está dizendo assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. O contexto desse texto aqui de Isaías é que o rei estava ali recebendo um recado de Deus, e o rei ele estava meio que desconfiado, será que é de Deus mesmo? E aí Deus falou assim: você está duvidando que sou eu? Pergunta o que você quer, fala alguma coisa tão difícil quanto alcançar a altura dos céus. E aí o rei falou assim: não, eu não seria capaz de provar o meu Deus de tal forma. E então Deus falou: então tá bom, então eu vou te dar um sinal. Virá o libertador, e o libertador ele vai nascer de uma moça virgem. Aí é difícil, né? Para a gente, não para o nosso Deus. Nós lemos a passagem em que aconteceu o quê? O anjo veio, falou com Maria e falou que ela ficaria grávida de Jesus. Isso não é fácil de entender e também não foi fácil para Maria. Ela mesma não entendeu, mas como se eu sou virgem? E aí o anjo explicou: o Espírito Santo do Senhor virá e colocará dentro de você. O Senhor, ele faz as coisas de forma correta, sempre. Nunca tem jeitinho.
Se nos nossos dias uma moça solteira, grávida, se torna, de certa forma, um problema, muitas vezes temos que dar explicação, imagina naquela época. Como que Maria ia explicar que estava grávida, mas era virgem? O Senhor foi e falou também com José. Mandou o anjo e falou: você vai tomá-la como esposa, ela está esperando um filho, esse filho é filho do Deus Altíssimo. E José aceitou e ficou e aguardou até que Jesus nascesse. O Senhor, ele toma conta, então o Senhor, ele providenciou que aquilo acontecesse. Providenciou de forma que nenhum ser humano poderia imaginar. Hoje, com a nossa tecnologia, com a facilidade de acesso à informação que temos, é uma situação difícil de imaginarmos. Naquela época, era impossível. Não para o nosso Deus. O Senhor foi lá e providenciou para que a virgem engravidasse. Mas tinha um outro problema. Uma parte foi resolvida. A virgem estava grávida. Só que o Senhor, ele havia prometido também que o Salvador nasceria em Belém, terra de Davi. Maria estava em Nazaré, na Galileia, 156 quilômetros ao norte do lugar. Hoje, 150 quilômetros, 160 quilômetros, a gente faz o cálculo rapidinho, né? Quantos quilômetros daqui em Torre de Pedra? Quantos? 167. Olha, ó, estabelecemos já, foi na trave essa, hein, ó. Não calculei a distância para ver, viu, irmãos? Mas imagina, Maria está aqui, só que a promessa de Deus para o Messias não era só que viria de uma virgem, e sim que iria nascer lá também. Hoje a gente pega o carro, conta os pedágios e tal, ó, daqui 2 horas e meia estou lá. Naquela época não. Naquela época era a pé, era de jumentinho, não tinha estrada pavimentada, não tinha iluminação pública à noite. Escureceu, você está nas mãos de Deus. O povo viajava em caravanas exatamente por conta da questão de segurança. E agora? O Senhor fez o mais difícil, que foi tornar a virgem grávida. Tinha agora essa situação para resolver. Tinha que nascer em Belém. Em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, está escrito assim: mas você, ó Belém, Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá, e, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Era outra promessa do Senhor, e precisava ser cumprida. Como que veio a providência de Deus para essa situação? O Senhor usou um imperador chamado Augusto para resolver essa situação. Vejam que a providência do Senhor não está limitada a atuar dentro do campo que nós imaginamos em que vai acontecer. Não, o Senhor na igreja vai aparecer um irmão que vai dar carona para ela e levar ela... Não. O Senhor usou o imperador da época, Augusto, que decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse texto está lá em Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7, que diz assim: esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi,
José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Olha que situação. Olha o agir de Deus aonde que vai. Não se limita ao campo em que nós conseguimos olhar e enxergar. A providência do Senhor, ela vai muito além. Ela vai e coloca a mão onde nós imaginamos que não pode. Por quê? Porque o imperador não era servo do Senhor. Só que o nosso Deus, foi Ele que criou toda a terra. Foi Ele que formou todos os seres. Não importa se a pessoa reconhece ou não, quando o Senhor coloca as suas mãos, a pessoa obedece e nem sabe que ela está fazendo o que é a vontade de Deus. A vontade do Senhor, ela supera qualquer capacidade de resistência humana. A providência do Senhor, ela entra independente do querer humano. Você não precisa concordar para fazer aquilo que o Senhor quer. Ele é o Deus onipotente. Ele faz o que Ele quer. E nós estamos no centro da sua vontade. E foi isso que aconteceu com aquele imperador. Ele decretou esse recenseamento e, sem saber, ele estava ajudando a cumprir a profecia. Os versículos 6 e 7, que eu parei depois do 5º, e estando ali chegou a hora de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olha a providência do Senhor agindo, mais uma vez. E não é só isso. Após essas duas etapas, teve mais uma etapa ainda da profecia que precisava se cumprir. O Senhor disse que chamaria o seu filho do Egito. Em Oséias, capítulo 11, versículo 1, está dizendo assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. A Maria estava num lugar, por conta de um decreto do imperador, desceu 165 quilômetros, 156 quilômetros aproximadamente, para que Jesus nascesse num outro lugar, mas tinha mais uma parada essa viagem, que é o Egito. Por quê? Porque o Senhor chamaria o seu filho do Egito. Mateus 2, de versículos 13 a 15, nós temos o relato de como essa profecia se cumpriu. Depois que os sábios partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levanta-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. E naquela mesma noite José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamarei o meu filho. Vocês notaram que para Deus não há impossível? Vocês estão notando como a providência do Senhor, ela entra nas nossas vidas, mesmo em situações em que nós não temos controle? A providência do Senhor, ela vem para fazer cumprir a vontade de Deus em todo o tempo. E você acha que isso tudo é fácil? Nós estamos aqui falando 2000 anos praticamente após Jesus ter vindo cumprido o seu ministério. Como vocês acham que estava a cabeça de José e de Maria? Vocês acham que eles não tiveram medo? Vocês acham que não bateu insegurança em algum momento? Vocês acham que é fácil você sair da sua casa para cumprir um decreto, e aí chega no lugar que você vai para cumprir o decreto, você recebe a visita de um anjo falando que tem que fugir?
A título de informação, 850 quilômetros de distância. O Cairo de Belém fica aproximadamente 850 quilômetros de distância. Vocês acham que é fácil isso? Acha que não bateu em segurança? Não é fácil. Muitas vezes, nós não entendemos como Deus está fazendo as coisas. Muitas vezes nós não entendemos qual que é o propósito dele de algumas situações e não entendemos onde que essa situação toda vai chegar. Imagina a cabeça de Maria, poxa, recebi a visita de um anjo dizendo que ia ter um filho da parte do Senhor, herdeiro do trono de Davi. De repente, grávida de quase 9 meses, tem que fazer uma viagem longa, a pé. Chego no lugar, não tem hospedaria. Notem que não é falta de dinheiro, não é pobrezinho como muita gente pinta. José tinha profissão. E eles procuraram hospedaria, mas não tinha hospedaria. Aí vai, a criança nasce, tem que ser posta numa manjedoura. Dali tem que fugir para o Egito. Não é fácil, irmãos. Não dá para entender. Nós não temos relatos na Bíblia a respeito de nenhum tipo de queixa, de reclamação, de nada. Mas nós podemos nos colocar no lugar e pensar a dificuldade que deve ter sido. E não só isso, o rei Herodes mandou matar todos os meninos. Todos. Vocês imaginam quantas crianças foram mortas naqueles dias enquanto se buscava Jesus? E muitas vezes nós questionamos hoje, por que o Senhor permitiu isso? Que Deus é esse que não tem amor? Cantamos há pouco, tu fazes de que tudo coopere para o meu bem. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes não entendemos, mas está dentro da providência do Senhor. Tudo está nas mãos do Senhor. Quando Jesus nasceu, a esperança renasceu. A esperança renasceu e nós temos nas páginas do Novo Testamento aqueles que viam os 3 sábios, profetas, que encontravam, que olhavam para Jesus e falavam assim: Senhor, agora o Senhor pode me levar, porque eu vi aquele que vai libertar Israel. O nascimento de Jesus representa o início da esperança. O nascimento de Jesus é apenas o começo. Se ele não tivesse desenvolvido o seu ministério, cumprido dia após dia a vontade de Deus, talvez não tivesse chegado até a cruz. Consequentemente, não teria morrido e ressuscitado. O nascimento de Jesus é apenas o nascimento da esperança. O nascimento da esperança que se concretizou no momento em que ele falou: está consumado, e expirou na cruz. Quem que não questionou ainda: Senhor, por que dessa pandemia? Quem que não questionou as dificuldades? Quem que não questionou porque perdeu amigos ou parentes durante esse período difícil que nós vivemos? Eu venho te falar, meu irmão, minha irmã, que nós estamos no centro da vontade do Senhor e tudo o que está acontecendo é providência do Senhor para que as Escrituras se cumpram. Jesus está voltando, não sabemos quando, mas tudo o que acontece coopera para que esse dia chegue. Vocês sabem quantas pessoas têm tido a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor através da internet?
Vocês sabem quantas pessoas têm escutado que Jesus ama o mundo através dessas câmeras, através da nossa fala, e não só da nossa igreja, tantas outras. Muitas pessoas e muitas igrejas já tinham os seus cultos sendo transmitidos pela internet, mas o consumo disso era muito restrito. Era restrito aos membros, a quem sabia. Com a chegada dessa pandemia, todo mundo procurou alguma forma de ouvir a palavra do Senhor. É a providência do Senhor trabalhando em nossos dias. Não tem como explicar para vocês o porquê disso ou o porquê daquilo. Eu apenas confio na palavra do Senhor. E eu sei que eu estou vivendo no centro da sua vontade. O nascimento de Jesus é o nascimento da esperança. Nas páginas da Bíblia, era o nascimento da esperança. Para os nossos dias, a volta de Jesus é a nossa esperança. Que Jesus possa nascer todos os dias nas nossas vidas, trazendo a esperança. E que nós possamos compreender que estamos no centro da vontade do Deus Todo-Poderoso, do Deus Onipotente, que criou o mundo apenas com a força da sua voz. E que esse Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo, para que a gente possa um dia ver o cumprimento da sua palavra. Que Deus abençoe aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes e a todo o seu povo.